Olá, seja bem-vindo ao curso de Photoshop da Aprenda Computação Gráfica. Obrigado por ter nos escolhido para o seu aprimoramento e dar um play na sua vida profissional. Nós vamos começar essa aula conceitual de Photoshop, mostrando um pouco da história, da fotografia digital, conceitos de sistemas de cores. Nós vamos falar também sobre conceitos de ajuste básicos, né, de contraste, brilho, saturação e matiz, que são essenciais para que você possa aproveitar o software de uma maneira melhor, porque de repente você sabe manipular as ferramentas, você sabe as ferramentas, mas você não entende né, para que serve. Então, essa pequena introdução teórica vai te ajudar a ter uma noção maior do que é o software e, de repente, você poder procurar mais informações teóricas, né, para você iniciar nesse mundo do design gráfico e da computação gráfica também. Vamos lá? Então, o que é a fotografia digital? Vamos começar a falar sobre o conceito da fotografia, como que surgiu a fotografia, né? Então, a fotografia, né, a etimologia da palavra vem do grego phos, que significa luz, e grafis, estilo, pincel ou grafite. E significa, então, desenhar com luz, né? Basicamente, se a gente resumir toda essa parte aí do grego, né, a gente vai, se alguém perguntar para você o que é fotografia, o conceito básico é fotografia é desenhar com luz, ok? E um breve histórico aí da fotografia, bem breve, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Então, olha só, existem outros registros, né, mas o que é considerado, vamos dizer assim, historicamente, o primeiro registro fotográfico é do Nicéforo Niepce, de 1826. Essa foto ela já está bem mais nítida, vamos chamar assim, né, do que os primeiros borrões que eu já tinha visto essa foto há anos atrás. E sem essa descrição que está aí, né, que é uma paisagem campestre de uma vista descortinada da janela do sótão da casa de campo do inventor, lá em Graz, na França. Mas olhando só a imagem de primeira, assim, eu tinha a ideia de que era uma mesa, né, uma mesa e tinha uma pessoa ali, um homem, trabalhando nessa mesa, nessa bancada, né? Mas não, na verdade eles são telhados, né, e a visão da casa do Nicéforo Niepce, né? Então o primeiro, vamos chamar assim, o primeiro borrão, né, que foi considerado uma fotografia foi essa imagem, ok? Alguns anos depois, né, há 10 anos aproximadamente, né, 10, 11 anos, o Louis Daguerre, né, inventou o daguerreótipo, né, em 1837. O daguerreótipo ele era um pouco maior do que uma impressora domiciliar, né? Então a gente poderia chamar até que ela foi a primeira câmera portátil, né, que você poderia com certa facilidade transportar. Tá? Essa caixa com um visor na frente, né, e um pequeno compartimento de abertura ali para você colocar uma chapa de metal. E algum tempo depois, né, o George Eastman, né, diminuiu aquela caixa, né, do agarreótipo e ele começou a fornecer essa máquina, né, de forma de comodato. Então, como é que acontecia? Ele tinha uma loja, então a pessoa queria tirar né, sua fotografia e ele emprestava essa máquina, a pessoa tirava a foto, depois levava na loja dele novamente e aí ele revelava a foto. Então ele emprestava o equipamento para a pessoa, tá? E ele revelava a fotografia. Então provavelmente ele cobrava, né, pelo aluguel da máquina e depois pela revelação da foto. O George Eastman, ele trabalhando dessa forma, ele conseguiu fundar uma grande empresa na área de fotografia, né? E por volta de 1916 ele vendeu a sua empresa para que se tornaria a conhecida Kodak, né? Então a Kodak ela trabalhou durante muitos anos, né? Desde 1916 neste formato, né? Óbvio que foi mudando um pouquinho, mas para quem tem mais de 30, 35 anos deve se lembrar
que existiam umas máquinas descartáveis. Então a Kodak, ela, eu não tenho máquina. Então você compra uma máquina não tão boa, descartável, e depois você só revela o filme e depois você jogava essa máquina fora. Para quem, né, tinha o poder aquisitivo de investir numa máquina fotográfica, como que eles ganhavam dinheiro? Além da fabricação das máquinas, né, que a Kodak ela não, não se desenvolveu muito nesse mercado, mas ela tinha também as suas máquinas. O que acontece? Ela ganhava dinheiro vendendo os insumos, tanto, né, para o consumidor final, que era os filmes analógicos, então tinha o filme de 12, 24, 36 poses, e também ela ganhava o dinheiro junto às lojas que faziam o serviço de revelação. Então, o negócio dela era vender insumos para fotografia. E aí o que acontece? Você saberia dizer quando que foi inventado a câmera digital? 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás? Se a gente for pensar em 30 anos atrás, isso vai dar por volta de 1987. Será que em 87 já tinha máquina digital? Eu, particularmente, eu comecei a ter conhecimento, né, de que existia, de que um amigo tinha, né, um amigo que tinha dinheiro, né, que a família dele tinha dinheiro, tinha uma máquina digital por volta de 1992, 93, mais ou menos. E eu acho que ela só se popularizou, né, por volta de 96, 97 aqui no Brasil. Mas a máquina digital, ela já existe desde 1972. E onde que surgiu a máquina digital? Ela surgiu dentro da Kodak. Um dos seus engenheiros, né, desenvolveu esse projeto, criou a máquina digital e levou essa ideia para a sua diretoria. Essa diretoria, sabe o que ela fez? Ela falou assim: você está louco? Falou para o engenheiro. Né? Você está sugerindo que a gente desenvolva uma máquina que não precisa de filme, que naquela época era o principal fonte de renda da empresa, né? Então eles falaram assim: não, você está louco, você vai acabar com o nosso negócio. Reza a lenda que então esse engenheiro ele saiu da Kodak e aí, né, através da Sony, da Canon, da Nikon, que são as marcas mais conhecidas hoje em dia, né, foi desenvolvido as primeiras câmeras digitais, que é o sucesso até hoje, né, com as suas facilidades, né, de você não ter mais que esperar, né, às vezes até uma semana para você ver o resultado da foto, né? Hoje é instantâneo, você já olha, você já vê se ficou bom ou não, você deleta, ou você já tira várias fotos e depois escolhe quais são as boas que eventualmente você queira imprimir ou revelar. Tá? E a Kodak ficou para trás nesse mercado, tanto que aproximadamente 7, 8 anos atrás ela já pediu até concordata, né, como se fosse um início de falência, porque ela ficou atrás desse mercado do digital, da fotografia digital, sendo que isso nasceu dentro da sua própria fábrica. Né? Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho, né, da aplicação de fotografia. A aplicação de fotografia no cinema. Você já deve ter ouvido falar, né, quando tem a premiação do Oscar, que tem o Oscar de melhor fotografia. Como assim fotografia, né, no cinema, se é filme? Bom, provavelmente não é o Oscar para o melhor pôster de filme, né? O que acontece? A gente não falou que lá a definição de fotografia é desenhar com a luz. Então a luz, né, por meio da fotografia, o resultado final sendo a fotografia, ela é responsável em comunicar, contar uma história. Né? Ela vai comunicar contando uma história. Uma imagem estática conta uma história. E para criar uma história, a gente precisa de um clima também, né, de uma atmosfera. Então, a fotografia, né, o fotógrafo, ele que vai ter o conhecimento para pensar tanto na parte de enquadramento, tipo de luz e que tipo até que a gente chama de textura, né, de ambientação, que atmosfera ele quer transmitir. Então, vamos supor, a gente tem aqui uma imagem, né, do filme 300. Então, vamos pensar o seguinte: que essa
essa história ela se passa aproximadamente 300 anos antes de Cristo, na Grécia. Né? Então a gente vê a textura, né, que é uma coisa mais escura, tem um tom mais de dourado para quem assistiu o filme, né, vai ver uma questão mais de dourado também, porque tem toda uma atmosfera de drama, de força, né, de aventura que o filme ele quer através da história e através da imagem, que a gente chama de textura da imagem, transmitir. Né? Aqui tem um outro exemplo, ó. Então, é uma imagem bem pouco contrastada, né? Ela tem poucas nuances de matiz, a gente vai ver que é contraste de matiz daqui a pouco, mas ela tem pouca cor, né? Ela é um pouco mais escura, como eu havia falado, tons de dourado. Se a gente pegar um outro filme, né? Não sei se olhando essa personagem aqui vai saber qual filme que é, mas aqui a gente tem o Brad Pitt, que é um outro filme que é o Troia. Se a gente pensar que é o mesmo lugar, e, né, e se for verdade, né, essa história, agora eu estou em dúvida se a questão de Troia é uma lenda ou se aconteceu realmente de verdade, mas o importante para a gente aqui é saber o seguinte, é o mesmo lugar que está sendo retratado, é na Grécia. E olha só a diferença, né, de iluminação, de fotografia. Aqui a gente tem um tom bem mais escuro, aqui a gente tem super claro. Por quê? Porque aqui, apesar da história também ser de aventura, de drama, o movimento do filme ele é bem mais dinâmico, ele não é tão dramático quanto o 300 de Esparta. Né? Ele tem um caráter mais de aventura. Tá? Então foi uma outra forma de linguagem através de luz que foi dada teoricamente para histórias do mesmo lugar e vão pensar assim na mesma época. Então a fotografia, o fotógrafo que vai dar vai determinar como que vai ser essa linguagem através da luz, ok? E aqui a gente tem um exemplo, né, do Avatar. Por exemplo, a gente tem hoje muitos filmes que são feitos, né, através de softwares de computação gráfica, de modelagem, animação e composição, e que são ambientes que não existem luz natural. Então é o fotógrafo, né, através de cada tema de filme que vai dizer, olha, como que seria a luz num planeta, né, numa selva de um planeta com seres estranhos. Então a luz vai ser determinada pelo fotógrafo. Tá? E a gente tem então a ferramenta, né, o Photoshop, que vai falar o que para a gente? Ela vai nos ajudar a fazer tratamentos de imagem, que é um dos principais motivos, né, objetivos do nosso curso. A gente tem essa foto dessa senhora, né, a gente chama do antes e depois, do lado esquerdo, ela sem maquiagem nenhuma, e do lado direito ela com maquiagem depois tratada no Photoshop. Tá? Então, a gente vai fazer um exercício como esse também, para você entender como é que funciona essa técnica, e você vai poder fazer outros exercícios também. O Photoshop, além desse tratamento de imagem, ele tem muitas ferramentas e também variações de utilidades. Então, tem tratamento de imagem que nós vamos ver composição, tem a parte também de restauração de imagens, né? Então a gente tem imagens antigas que a gente consegue restaurar e às vezes não, né? É possível colorir essas imagens. Tem a parte também de efeitos especiais, criação de efeitos em textos também. Então as possibilidades do Photoshop são imensas, tá? E nós aqui através do portal Aprenda Computação Gráfica, a gente vai procurar oferecer esses diversos cursos para vocês também, ok? Vetor versus pixel. Né? O que é isso? O que são softwares vetoriais? O que são softwares bitmap? Softwares vetoriais é o CorelDRAW, é o Adobe Illustrator, são os dois mais conhecidos. E software de bitmap, a gente tem, por exemplo, o Photoshop, ok? E qual que é a diferença entre eles? Tem gente que fala assim, o vetor serve para desenhar e o bitmap serve para tratar a imagem. Tá, mas eu consigo manipular a imagem dentro de software vetorial e eu consigo desenhar dentro de software bitmap. Então não é uma definição adequada. Tá? Então vamos ver aqui a questão do vetor. Eu costumo brincar, né, que essas aulas conceituais a gente dá uma viajada
dentro do mundo da matemática, da física, química, filosofia, biologia, para tentar compreender esses softwares, tá? Então eu começo falando o seguinte: a maioria de vocês deve ter visto já algo semelhante a isso daqui, a essa expressão. Geralmente a gente conhece essa equação como a equação de segundo grau, salvo engano, e a gente vê isso lá no ensino fundamental. E aí o professor, né, pedia para a gente, né, fazer o quê? Para a gente achar quais os valores do x e do y. Daí a gente tinha que ir lá utilizar uma fórmula, acho que chamava fórmula de Bhaskara, e aí o professor pedia então para a gente achar um valor para o x e o y. Só que ele não ficava contente em pedir o resultado, né, um valor para esse x e y, e ele pedia para a gente fazer de novo e achar pelo menos dois resultados para a equação. Então, tá, eu não fiz a conta certinha, mas só estou dando exemplos aqui, que de repente eu tinha que achar dois valores, né, para o x, nesse caso eu coloquei como exemplo 2 e 4, e para o y, né, um valor ali de 5 e 8. Só que daí o professor também ele não se dava por satisfeito, ele falava, ó, não acabou o exercício ainda. Representa para mim essa equação num gráfico. Aí a gente tinha que, né, fazer lá o eixo x, que é na horizontal, o eixo y, que é na vertical, e daí a gente tinha que, né, com a reguinha, colocar lá onde que é o 2 no eixo x e o 5 no eixo y, onde que era o 4, a gente fazia isso em centímetros, né, 4 no eixo x e 8 no eixo y. E a gente fazia a intersecção, né, desses pontos e aí achava dois pontos. E aí também não acabava o exercício aí, o professor mandava a gente ligar esses pontos e daí a gente tinha uma reta, um segmento de reta. E aí qualquer ponto, né, que eu pegasse e fizesse a projeção no eixo x e y, eu teria a resolução da equação. E a gente deve ter aprendido também que esse segmento ele era infinito, né? Então, de forma ascendente, ele tendia isso para o infinito. E também de forma descendente, né, para a parte negativa, tanto do x quanto para o y, também negativo. Mais tarde, né, depois que a gente viu tudo isso na matemática, a gente ouviu falar lá em física, já no ensino médio, a questão de vetores, né, vetores de força, e a gente muitas vezes utilizava esses cálculos matemáticos para solucionar os problemas lá de física dos vetores de força. O que tudo isso tem a ver com o CorelDRAW? Pessoal, na verdade, o Corel é o quê? É um software vetorial. Ele cria, né, o modo da programação dele é criar soluções para equações. Ele é um software matemático, tá? Então, a hora que eu for de repente criar lá um quadrado, um contorno de um quadrado, o que ele está fazendo? Nada mais é do que esse contorno, ele é a solução de uma equação matemática. Se eu coloco um preenchimento, na verdade são pequenos pontinhos, né, no eixo x e y, que na equação é óbvio que é muito mais complexo do que o exemplo anterior que eu dei ali, né, mostrando no gráfico, é muito bem mais complexo. Mas o princípio é o mesmo. Um pontinho que foi colocado ali para dar o preenchimento laranja nesse quadrado, houve toda uma equação matemática ali para mostrar isso depois visualmente para a gente. E qual é a principal característica do software vetorial ou dos vetores? É a seguinte: eu posso diminuir o meu desenho, a minha figura, o meu objeto, e eu posso também aumentá-lo sem que eu perca qualidade. Porque lembra da reta que eu falei que tanto de forma descendente quanto ascendente ela não tem fim? Então, se eu esticar esse quadrado, ele vai ser preenchido de forma matemática, ele não perde qualidade. Da mesma forma, se eu também diminuí-lo. Tá? Então, essa é a grande característica do software vetorial. Então, a próxima vez que alguém perguntar assim, qual a característica de um software vetorial, não precisa explicar, né, a equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, montar um gráfico, desenhar para a pessoa. É só falar assim, olha, software vetorial tem como característica cálculos matemáticos, que isso vai trazer de benefício para mim é o quê? É a não
que não perde qualidade nos objetos. Eu não tenho perda de qualidades nos objetos a hora que eu redimensiono esses objetos. Tá? E o software Bitmap, né, o Pixel, que o maior representante aí é o Photoshop. Eu costumo dar o exemplo, né, de que o Corel, sendo um software vetorial, ele é voltado para matemática. E o Photoshop ele é mais artístico. Por que artístico? Porque ele não é matemático. Ele usa um princípio de arte, da arte bizantina. Né? Uma das características, né, um dos movimentos da arte bizantina é o mosaico. O que é o mosaico? Você já deve ter visto, né, figuras semelhantes a essa que eu estou mostrando, onde você tem pequenos pastilhas, quadradinhos, ou até mesmo pequenos fragmentos, né, com cores levemente distintas, que se eu olhar de perto ele não tem significado algum. Mas se eu olhar a uma determinada distância, eles me formam um objeto. Tá? Então isso é um mosaico. E o software bitmap, por exemplo, como o Photoshop, ele trabalha com esse princípio, só que ele não usa esses cubinhos, ele não usa essas pastilhas, ele não usa esses fragmentos. Ele usa o quê? O pixel, que nada mais é do que um quadradinho, né, com nuances de cores bem próximas, né? Então a gente tem uma foto que eu estou mostrando aí para vocês. Então se eu tenho essa foto desse animal, desse cervo, né? E eu der um super zoom lá dentro do software do Photoshop, eu vou ter essa imagem que está aí à direita, né? Que são um monte de quadradinhos, né? Que se me mostrassem de repente só esta imagem, eu não saberia dizer do que se trata. Poderia ser, de repente, a quina de uma mesa, a ponta de algum automóvel, de uma casa, não sei. Né? Então, quando há esse distanciamento, não, eu consigo ver que é um animal. E qual que é a outra característica, né, que o software bitmap, como o Photoshop, ele tem? Como eu falei, ele não é um software matemático. Então, se a qualidade da imagem ela não for boa, a hora que eu aumentar esta imagem, eu redimensionar, ela vai ficar, como o próprio nome já está dizendo aqui, pixelizada, ela vai ficar estourada. E o Photoshop ele faz milagre, mas esse ele não faz. Pegar uma imagem de qualidade ruim, né, com uma resolução ruim, e transformá-la numa imagem boa. Então, a sua fonte, né, de imagem para ser tratada no Photoshop, ela tem que ser uma imagem de boa resolução, senão ela vai ficar pixelizada, ela vai perder qualidade. Tá ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho, né, já que a gente agora sabe o que é software vetorial, o que é um software bitmap, o que é comunicação visual, não é mesmo? Então, vamos ver aqui alguns conceitos básicos, bem simples. O que é comunicação? Comunicação nada mais é do que a transmissão de informações. Né? Se a gente for um pouquinho além, a gente deseja sempre transmitir informações e persuadir. Tá? Mas comunicação, de uma forma geral, é transmitir informações. E a comunicação visual? É a transmissão de informações através de imagens, porque eu posso ter comunicação sonora, né, através da emissão de sons, eu posso ter a comunicação também através de sinestésica, onde, por exemplo, eu posso dar um objeto para uma pessoa tocar e ela sentir a forma, a textura desse objeto, eu posso me comunicar através disso, né, com uma textura agradável, uma textura de repente não muito agradável. E eu tenho as informações, né, visuais, que são as imagens, e a gente consegue então transmitir essas informações através das imagens. Cores na comunicação visual. Muito importante para a gente que vai começar a trabalhar com comunicação visual é entender como que nós percebemos as cores. Né? Então, ainda dentro do nosso mundo da matemática, da arte, da filosofia e agora da física também, né? A gente continua aqui falando sobre o Sol. O que tem a ver o Sol com cor, Marcelo? Tem muita coisa a ver, na verdade, tudo a ver. Né? Então, o Sol ele envia para a gente, né, ondas eletromagnéticas. Dentro dessas ondas eletromagnéticas, existem muitos elementos que eles nos enviam, mas a gente vai falar basicamente de três.
né, que são os mais conhecidos, que é o quê? É o calor, o Sol, nessas ondas eletromagnéticas que envia para a Terra, ele envia calor, ele envia radiação, né? Então, às vezes, quando a gente vai assistir um jornal, a gente ouve lá na previsão do tempo, olha, hoje a incidência de raios ultravioletas vai ser maior, aí tem que usar o quê? Filtro solar para que você não fique com câncer. Então, ele manda radiação. E para o nosso estudo, o que é mais importante, ele manda luz. Tá? Sabendo então que o Sol, através, né, por meio das ondas eletromagnéticas, ele nos envia calor, radiação e luz, eu pergunto para você: por que o céu é azul e por que o entardecer é vermelho? Poxa, Marcelo, você falou de matemática, você estava falando de física, você estava falando de onda eletromagnética, agora você foi para a filosofia, né? Perguntando por que o céu é azul, por que o entardecer é vermelho. Você já parou para pensar, né, o porquê des- dessas duas questões, né, a resposta para essas duas questões? Então, nos meus anos, né, de dando aulas na parte conceitual de comunicação visual, eu já escutei muitas respostas, né? As mais comuns são assim: o céu é azul e o entardecer é vermelho porque Deus quis, né? E aí eu acabo brincando, eu falo assim, não, com certeza, o céu é azul porque Deus quis, o entardecer é vermelho porque Deus quis, e eu brinco o seguinte, né? Então isso é uma prova que Deus é homem, porque se Deus fosse mulher, o céu seria cor-de-rosa, né? Então a gente quer entender por que, né, Deus fez dessa maneira, né? Como que é feito dessa maneira, né? A outra resposta é a seguinte: bom, o céu é azul porque o nosso planeta, apesar de chamar-se Terra, 85%, salvo engano, da sua superfície é de água. Então, o que acontece? A luz do Sol bate no azul do mar e reflete no céu. Bom, faz sentido. Mas aí essa teoria ela acaba se desfazendo, vindo por terra. Por quê? Se você for na praia, né, e de repente você não deu sorte e foi numa praia que de repente a CETESB, né, ou a companhia que faz a medição da qualidade da praia no seu estado, ela vai lá e fala assim, olha, essa praia ela está imprópria para banho. Aí você pega um copo de vidro e pega uma amostra daquela água, que cor que vai ser a água? Alguns vão dizer, ela é meio amarelada, ela é meio marrom, né? Bom, e se vamos pensar o contrário, né? Que você vai numa praia super cristalina, por exemplo, no Rio de Janeiro tem umas praias, né, na região dos lagos, ali, Búzios, Arraial do Cabo. Se você pegar esse mesmo copo, né, se você for lá na Praia do Farol, por exemplo, qual que vai ser a cor dessa água? Não precisa nem pegar um copo, né? Só de você olhar, a água ela é transparente. Então, quando a gente aprendeu lá na escola também quais as características da água, né? Ela não tem cheiro, ela não tem gosto e ela não tem cor. Então, o mar, né? A água do mar, ela não é azul. Na verdade, ela dá a sensação que é azul porque é o contrário, né? O reflexo do céu na água. Há alguns lugares que a água, né, ela é um pouco mais um azul mais forte, ela é mais esverdeada. Isso é por conta de questões de salinidade, de corais, né, que a gente não vai entrar em detalhes. Mas certo é que a água do mar não é azul e o céu não é azul por causa do reflexo do mar, né, da luz do sol que bate no mar e reflete no céu. Então, qual que é a solução para essas perguntas, né? É simples, pessoal. O que acontece? O Sol, quando manda a luz para a gente chama de luz branca, né? E vem nessa luz branca todos os espectros de cor que os nossos olhos conseguem enxergar. E o que acontece? Lá na atmosfera, né, tem vários gases. Né? Por exemplo, a gente já deve ter ouvido falar da camada de ozônio. Então, na atmosfera existem gases. E o que acontece? Esses gases nada mais são do que elementos químicos, né? São matérias, que está, né, lembra, mais um pouquinho na aula de física aí. A matéria tem quais estados? O estado sólido, líquido e gasoso. Então, o que acontece? É uma matéria, é um elemento químico que está no seu formato gasoso, que está lá na nossa atmosfera.
Então, se a gente for pensar na questão de física clássica, não vamos entrar aqui em devaneios da física quântica, o que acontece? Um elemento químico ele tem átomos. E o que acontece? Esses átomos, então, estão lá dispersos na nossa atmosfera e quando a luz bate sobre esses átomos, ela sofre um pequeno desvio. E o que acontece? O espectro de cores que vem, né, nessa luz branca do Sol, ele sofre um pequeno desvio e segue a vida. Só que tem o seguinte, o espectro da cor, né, o comprimento de onda referente à cor azul, a hora que ele bate numa molécula lá de algum gás, de algum elemento químico da atmosfera, ele fica meio que doidão e ele vai para vários lados. E é por isso, né, que a gente tem a sensação que o céu é azul, tá? Quem tiver mais interesse em se aprofundar, dá uma procuradinha, né, procura pesquisar sobre essa questão de refração da luz na atmosfera, tá? Então, o céu é azul porque a hora que a luz branca do Sol bate na atmosfera, sofre um pequeno desvio. E o espectro da luz azul é o que mais fica dissipado, e é por isso que a gente tem a sensação de que o céu é azul. Aqui, ó, eu não, a gente tem um desenho desse rapazinho aí dizendo o seguinte, que o entardecer, porque o entardecer é vermelho, né? Dependendo da época do ano e do local que você esteja no planeta, o que acontece? Geralmente que no Brasil, né, o entardecer ele é avermelhado no verão, nos meses de janeiro. Existem até concursos às vezes na televisão para você tirar uma foto da sua região, né, do seu pôr do sol, para mostrar, né, que então o entardecer ele é vermelho, tá? Aqui eu não estou dizendo que o arco-íris vem do espaço, tá, pessoal? É só para dizer o seguinte: todas as cores que a gente consegue enxergar vêm dentro dessa luz branca do Sol, tá? Então todos os espectros de cores que a gente consegue enxergar, que não por coincidência são as cores do arco-íris, né? Eles vêm da energia da luz do Sol. Existe uma ilustração, né, bem clássica do prisma de Newton, onde ao se colocar um feixe de luz branca sobre um cristal, né, ele dissipa as cores e a gente tem ali a sensação de um arco-íris. Ora, mais um pouquinho de informação extra, né? O que é o arco-íris, na verdade? Quando que a gente tem o arco-íris? A gente tem um arco-íris à noite? Não tem, né? Se a gente não tomou nenhuma substância alucinógena legal ou ilegal, você não vai enxergar um arco-íris à noite, não é mesmo? Então, o que acontece? A gente enxerga o arco-íris geralmente quando está aquele dia de sol, geralmente verão, né? E que tem o sol ao mesmo tempo. Chove e está chovendo, né? E tem o sol. Então, o que acontece? A luz branca do sol passa por dentro das gotículas de água que funcionam aí como na nossa ilustração, como um prisma, como um cristal, e onde é dissipado a luz. É por isso que a gente tem o arco-íris, tá? As gotículas de água funcionam como um cristal, como um prisma que dissipam as cores, ok? Outra coisa muito importante para o nosso completo aproveitamento do curso é sistemas de cores. Nós trabalhamos, né, basicamente com dois sistemas. Você já deve ter ouvido falar do sistema de cor RGB e esse de baixo, que é o CMYK. A gente fala CMYK, é o CMYK. O que é o sistema de cor RGB? O sistema de cor RGB é o padrão utilizado quando a gente vai fazer uma arte, vai fazer uma peça que vai ser veiculada em um display, seja ele num monitor de computador, um monitor de TV, um display de celular, de tablet. Então, tudo que for display utiliza sistema de cor RGB. O que quer dizer esse RGB? É uma sigla em inglês, né, que é o red, que é o vermelho, o green, que é o verde, e o blue. Então, para formar qualquer nuance, qualquer tonalidade de cor, né, é a partir dessas três cores, né, que vai ser formada uma outra cor. Então, dentro do RGB, se eu quiser um tom de amarelo, vai juntar ali de repente o verde
e o vermelho para montar um tom de amarelo, tá? E existe aí gradações, uma métrica do RGB que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, eu quero montar uma peça para display, eu uso o sistema de cor RGB, e é a combinação dessas três cores que vai me ajudar, né, a formar todas as outras cores. Se eu quiser montar uma peça para impressão, eu vou imprimir, eu vou fazer um cartão de visitas, um panfleto, um outdoor, um banner. O sistema de cor utilizado é o CMYK, que é o CMYK, que também é uma sigla em inglês. O C significa cian, o M significa o magenta, o Y significa yellow, que é o amarelo em inglês, e o K é o quê? Como lá no RGB já tem o B do blue, então para não confundir, eles pegaram a última letra do black, que é o K. Então ficou o sistema CMYK, que a gente chama de CMYK. Então, da mesma forma, se eu precisar de um tom de verde para impressão, então eu vou precisar de um pouquinho de cian, um pouquinho de amarelo, né, como se fosse uma paleta de cores, uma aquarela, um tinta guache. Né, eu vou misturando a partir dessas quatro para eu criar uma outra cor. Ok? Então RGB. Pessoal, existem outros sistemas de cores, tá? Mas os que são os mais utilizados, o que a gente vai mais utilizados no mercado, o que a gente vai trabalhar no curso é o RGB e o CMYK, ok? Olha só, o RGB, a graduação dele vai numa pontuação, né, de 0 a 256. E o CMYK, ele vai de 0 a 100%. Então, por exemplo, vou voltar ao exemplo do amarelo. Eu preciso de, vamos supor, 100 pontos de vermelho e 200 pontos de verde para eu conseguir um tom de amarelo no sistema RGB. Eu preciso de um verde no sistema CMYK. Então o verde deve ser 50% de cian e 70% de amarelo. Então é como se eu tivesse, né, vários tubinhos de guache com cores que eu posso misturar dentro do software para achar uma cor específica. Ok? É importante a gente entender esses dois sistemas, mais uma vez reforçando RGB para display, CMYK para impressão. E muitas vezes, se você for trabalhar com publicidade, você pode receber um documento chamado Manual de Identidade Visual, onde ele vai trazer para você o código das cores, né, do logotipo da empresa para a qual você está trabalhando ou para que você possa aplicar as peças publicitárias. Então, você deve respeitar esse manual de identidade visual e, através desses dois sistemas, a graduação de cada um também. Ok? Conceitos de ajustes básicos. Então, para você entender melhor o que você está fazendo no Photoshop, porque eu vou mostrar para você, de repente, sei lá, a camada de ajuste de curvas. Tá, eu vou mexer lá e daí? O que eu estou mexendo ali? Eu vejo a imagem mais clara, mais escura, mas qual que é o certo, qual que é o errado? O que eu estou mexendo? E às vezes o aluno ele não sabe, né? Ele fica mexendo ali no olho, ele olha para a imagem e fala, isso aqui eu acho que está bom, para mim está agradável, mas ele não tem a noção do que ele está fazendo, né? Então a gente precisa de alguns conceitos básicos. O primeiro conceito é o ajuste de contraste. Você deve pensar o seguinte, esquece um pouquinho, né, de imagem de fotografia. Quando a gente fala em contraste, o que vem na sua mente? Quando a gente fala em contraste, a gente deve pensar em diferença. Essa é a palavra-chave, né? Então vamos pensar o seguinte: existe uma pessoa com 1,50 m e uma outra pessoa com 1,90 m. Então eu poderia falar assim, existe uma diferença de altura entre essas duas pessoas. Ou existe um contraste de altura entre essas duas pessoas. Tem uma pessoa que pesa 55 quilos e uma outra que pesa 180 quilos. Existe uma diferença de peso entre essas duas pessoas. Existe um contraste de peso entre essas duas pessoas. E o contraste, essa diferença, ela pode ser pequena ou ela pode ser grande. Então, voltando ao exemplo da altura, uma pessoa de 1,60 m e uma outra de 1,65 m. Existe uma diferença, existe um contraste
de altura entre essas pessoas. Só que existe uma diferença, um contraste pequeno. E se a gente for pensar na questão ainda de peso, né? Uma pesa 80, a outra pesa 85. Da mesma forma, existe uma diferença, um contraste, mas uma diferença pequena entre essas duas pessoas. Ok? Então, o contraste é diferença. E essa diferença ela pode ser pequena ou grande. Em fotografia, o contraste é o quê? É a diferença entre o ponto mais escuro e o mais claro da imagem. Tá? Então, existe essa diferença que ela pode ser pequena ou grande. Vamos ver aqui alguns exemplos. Tá? Do lado esquerdo existe a imagem original. E do lado direito é a imagem feita já com um ajuste de contraste. Você vai poder notar que existe uma pequena diferença quando é feito esse ajuste para equilibrar a diferença, né, de ponto mais escuro e mais claro. E aí, quando a gente estiver mexendo no software, você vai falar assim, ah, mas deu diferença na cor, mexeu na cor. Não, o contraste não mexe na cor. Ele só vai mexer nos pontos escuros e claros. Só que quando ele faz essa modificação e nós fazemos esse ajuste de contraste, a nossa percepção de cor muda. Nós não estamos mexendo com cor. Cor é outro ajuste, tá? Só que quando a gente mexe no ponto escuro e ponto claro, nós percebemos cor de forma diferente, ok? Essa imagem aqui, ó, ela é mais ilustrativa, falando, né, sobre ajuste de contraste. Se a gente olhar a imagem da esquerda, a gente vê que ela é um pouco mais esbranquiçada, mais leitosa. Quando a gente faz o ajuste de contraste, né, equilibrando os pontos mais claros e mais escuros, há uma diferença que a gente fala aí que, como eu estava falando, né, parece que a cor muda, parece que muda a nitidez, mas nós, né, nessa foto, por exemplo, que nós vamos trabalhar no curso, nós não vamos mexer com nem nitidez e nem com cor. Só no ajuste de contraste a gente consegue esse resultado, ok? O outro conceito muito importante que a gente deve ter é a questão do brilho. Então, contraste, né? Vou voltar aqui no slide anterior. O contraste é a diferença entre o ponto mais escuro e mais claro. Você deve escutar às vezes algum fotógrafo assim, essa imagem ela está pouco contrastada. Ou seja, a diferença entre o ponto mais escuro e mais claro ela está muito pequena, né? Que seria o caso da foto aí da esquerda. E eu posso falar que a foto está muito contrastada. No caso da direita, ela não está muito contrastada, ela está normal, ela está boa. Mas poderia-se, né, fazer um ajuste ainda mais rigoroso e ela poderia estar muito contrastada. Então, contraste, mais uma vez, vou repetir, né, exaustivamente para que você guarde, é a diferença entre o ponto mais escuro e mais claro da imagem. A gente vai ver isso com mais clareza lá no software. O outro conceito é do brilho. O brilho, o que, que é? O brilho é a intensidade da luz. Então, imagina o seguinte, se queimou a lâmpada da sala da sua casa, você vai olhar a tensão, se ela é 110 ou 220, e você vai ver a potência. Né? Hoje as lâmpadas mais modernas, essas de LED, ou essas que não são não é incandescente, né, que já parou de fabricar, então elas têm uma potência, vamos supor, de 10 watts. E aí você tem, por exemplo, lâmpadas de 8 watts, você tem lâmpadas de 15 watts, e é óbvio que quanto maior a potência, mais brilho, mais iluminação ela vai fornecer. Então, mais intensidade de luz ela vai fornecer. Então, o brilho é mais ou menos fazendo essa analogia, né? É exatamente isso, é a intensidade de luz. Então, nessa foto, né, do campo de girassóis, a gente tem ali no meio o que seria considerado um brilho normal, e à esquerda a gente tem menos 50 pontos de brilho. E aí o que, que acontece? Ela fica um pouco mais escura, na verdade, com menos intensidade de luz. E o outro lado, né, do lado direito, fica mais esbranquiçado, porque ela está com um excesso de intensidade de luz. Tá, ok? Então, brilho é a intensidade de luz. É um segundo ajuste que geralmente nós fazemos em fotografia. Primeiro o contraste, depois o brilho. O terceiro item que nós temos que também prestar atenção é a matiz.
né? Então, o que que a matiz, na verdade, é? Para a gente resumir aí, né? Coloquei um texto dizendo que matiz é uma das 3 propriedades que nos permite classificar e diferenciar uma cor de outra em termos como azul, vermelho, verde, etc. Então, para melhor compreensão, também podemos chamar o matiz de tom. Então, gente, matiz, né? Para ser bem simples, matiz é a cor, né? Então, quando eu falo a cor amarela, né, o correto seria eu falar matiz amarela, matiz verde, matiz azul, matiz roxa, matiz rosa. Tá? Então, matiz é a cor propriamente dita. Ok? Então, ó, tem alguns exemplos nessas imagens. Então, lá no canto superior esquerdo, a gente tem uma matiz normal. Do lado dela, do lado direito, a gente tem ali puxando para um azul. Abaixo ali do normal, do lado no canto inferior esquerdo, a gente tem uma matiz forçando para o vermelho e do lado dela uma matiz forçando para o verde, tá? E por último, a gente tem saturação. O que que é saturação? Se o brilho é a intensidade da luz, a gente pode falar, né, que a saturação é a intensidade da matiz, intensidade da cor. Tá? Então, passando aqui para o próximo slide, para os exemplos, ó, no meio eu tenho lá uma imagem de uma paisagem, em que no meio eu tenho a saturação, né, normal das cores. E do lado esquerdo eu tenho menos 75%, então a gente nota que ela fica com tons de cinzas, quase preto e branco, ou seja, ela está com pouca intensidade de cor. E do outro lado, do lado direito, é o contrário, né? Mais 100% do que o normal, então ela fica, né, com cores até estouradas, né? Então tá, a gente chama de cor de uma fotografia muito saturada, ela está com uma intensidade de cor muito grande. Então, esses 4 elementos são os básicos para a gente começar a falar de ajuste de tratamento de imagem no Photoshop, que é então contraste, que é a diferença entre ponto escuro e mais claro da imagem. Esse contraste ele pode ser pequeno ou grande. A gente tem o brilho, que é a intensidade de luz. Né? A gente tem matiz, que é a cor propriamente dita, e a saturação, que seria a intensidade da cor. São os conceitos básicos que a gente tem que saber sobre ajuste dentro do Photoshop. Pessoal, o conceito então de Photoshop a gente encerra por aqui. É só realmente uma introdução para que você possa ter uma base para você conhecer melhor o software. É óbvio que esses conceitos não se encerram por aqui. A gente vai procurar fornecer, né, ao longo do tempo, oferecer cursos mais aprofundados, né, dentro dessa parte conceitual. Mas para você começar a trabalhar aí com o Photoshop, eu acredito que esse seja suficiente. Boa sorte, boa aprendizagem, pratique bastante. Obrigado por nos escolher novamente.